Olá, bom dia, Marabá. Chegamos. Hoje é sabadão, meio-dia, aquele nosso compromisso de todo sábado. Durante a semana, você também tem um compromisso aqui com a TV Vitória, o canal 22.1, com o melhor da informação, o nosso Informe Cidade com a Ohana Coutinho, de segunda a sexta ao meio-dia. E no sábado, o nosso compromisso, né? Um debate, um bate-papo, sempre com uma grande personalidade aqui de Marabá. E você, claro, já anotou na sua agenda esse compromisso que nós temos de todo sábado. E hoje nós fizemos aqui um convite muito especial ao doutor Caio Marques, médico referência regional em emagrecimento e hipertrofia. Aliás, são muitos assuntos que nós vamos tratar hoje aqui no nosso programa, no nosso Pode Ver, quando se fala em estética, beleza, emagrecimento, enfim, como a maneira da pessoa se sentir bem consigo mesmo, com seu corpo, a sua estima elevada, né? Eu estive visitando, conhecer um pouco mais da história do Dr. Caio Marques, fui no Instagram, conheci um pouco mais do trabalho dele, das clientes falando dos serviços que foram realizados, estão muito bem, e me chamou muita atenção que a produção do nosso programa, e fizemos esse convite ao Dr. Caio Marques, que é médico, referência regional em emagrecimento e hipertrofia. E é justamente isso, doutor Caio Marques. Primeiramente, agradecer a sua vinda aqui, ter aceito o nosso convite. E a gente vê que o senhor fala bastante em método PENTA. Aí nós ficamos assim, meio curiosos, o que é esse método PENTA? E, além do senhor explicar sobre isso, queria que também o senhor falasse um pouco sua análise, sua avaliação sobre esse momento que o brasileiro vive, que o mundo vive com relação à estética, com relação ao seu bem-estar com o seu corpo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade. A gente fala muito que o nosso trabalho é muito mais do que um trabalho. Na verdade, é uma ação social até mesmo, porque a obesidade é uma doença muito séria, né? Ela traz inúmeras consequências negativas para o corpo humano. Então, assim, não é somente um trabalho, realmente é algo assim que nos gratifica bastante, né, levar as pessoas do estado doentio para a saúde. E assim, a gente, através de muitos anos de estudos, muitos milhares de pacientes atendidos, né, não foi 100, não foi 200, não foi 800, foi muitos pacientes atendidos, milhares de pacientes, a gente criou um método chamado método PENTA, que justamente, né, a gente fala muito isso, igual eu falei, levar os pacientes da doença para a saúde demanda um tratamento. Sim. E esse tratamento da obesidade, tanto até mesmo visando estética, apesar de que, por exemplo, estética não é doença, mas também a gente chama de tratamento, ele consiste em uma teia de tratamento, ou seja, a gente fala muito dos pacientes que não é somente um remedinho, não é somente, por exemplo, se matar na academia, não é somente, por exemplo, só a dieta. São vários pontos a serem batidos. Então, assim, né, até a gente compara muito até com aquela raquete de mosquito, né? Que se fosse só um pontinho, não tinha como pegar um mosquito. Então, assim, são vários pontos, inclusive, essa teia de tratamento, muitas das vezes, ela se soma com outra teia de tratamento de outras doenças que, porventura, estão associadas à obesidade também, como a diabetes, como a hipertensão. Então, assim, né, o método PENTA, ele justamente alicerça essa teia de tratamento em 5 pilares. Justamente aí a galera da engenharia civil vai se identificar bem, que é como se fosse realmente pilares que sustentam aí, como se fosse uma laje realmente ali, para o paciente ficar na saúde dele. E quais são esses pilares? Pilar número um é o pilar do treino, da atividade física. Então a gente fala muito dos pacientes que o pilar número um, né? Isso. O pilar número um não quer dizer que ele seja o principal. Ele é o número um porque é o inicial. Sem atividade física, dificilmente o paciente consegue chegar no topo da saúde dele com relação ao emagrecimento. Porque, assim, matematicamente falando, né, claro que é muito mais complexo que isso, o emagrecimento nada mais é do que a diferença entre aquilo que você consome e o que gasta. Se gastar mais do que consome, a tendência ali é do paciente emagrecer. Então, além desse efeito matemático da atividade física, existe também um efeito psicológico, né? Todos os estudos demonstram bastante que a atividade física ela libera neurotransmissores, até mesmo a nível de sistema nervoso central, que faz com que o paciente, por exemplo, evite de fugir da dieta. E a dieta, por exemplo, é o pilar número 2. O pilar número 2 é justamente o momento em que o profissional da nutrição, inclusive nossos pacientes mais avançados de estética, já é o coach, né? Um coach que é algo mais avançado, né? Um coach até mesmo de fisiculturismo. Não quer dizer que o paciente vai subir no palco lá de fisiculturismo, mas realmente é uma dieta mais detalhada para o paciente. Muitas vezes, a cada 15 dias, ela é modificada de acordo com a evolução do paciente, né?
E o pilar número 2 é justamente o plano alimentar do paciente. O plano alimentar do paciente a gente chama muito que é como se fosse realmente um mapa para o paciente chegar lá no topo da saúde dele. Ou seja, muitas vezes alguns pacientes pensam que é só se matar na academia. De nada adianta passar horas e horas na academia se você está passando o dia todinho comendo pizza, comendo hambúrguer, comendo uma dieta desbalanceada. Então o plano alimentar ele é importante demais. Até mesmo porque o plano alimentar ele é um grande aliado nosso contra 3 inimigos principais de quem quer chegar na saúde com relação à obesidade. Quais são esses inimigos? A gente fala muito. O número 1, o principal inimigo, inclusive hoje, sabadão aí, é o álcool. O álcool, por incrível que pareça, né? A bebida alcoólica, isso igual eu falei, anos e anos de pacientes atendidos, a gente notou bastante que a bebida alcoólica é um grande vilão dos pacientes. Não somente a nossa experiência, mas o que os estudos demonstram. O álcool, por si só, não quer dizer que você vai parar de beber o resto da vida, pode uma vez ou outra. É questão de regular, né, doutor? Exatamente. Então, assim, não existe aquela história de que, eu estou aqui obeso, então eu vou fazer uma libação alcoólica, beber uma grade de cerveja. Então, se você está numa doença, né? Quem sabe você chegar lá no topo da sua saúde, o peso ok, quem sabe a gente até comemore, fazendo um evento, você possa ir beber e tudo mais, se você gosta muito de beber. Mas o álcool, por si só, ele é muito calórico e, além disso, o principal problema do álcool é que ele atrapalha todos os outros pilares. Ou seja, quem bebe aí, quem bebeu, vai beber hoje sábado, dificilmente vai, por exemplo, ir para a academia domingo, provavelmente já vai emendar numa bebida amanhã também domingo, e segunda-feira já não vai treinar, já não vai fazer dieta, vai comer o petisco. Então, assim, é igual eu sempre falo isso, não tenho nada contra o álcool, inclusive, sim. Em dados comemorativos costumo até eu mesmo beber o álcool ali, mas a gente fala muito isso, que o paciente está no estado doentio. Então, não é porque eu quero que ele pare de beber, mas é porque ele precisa disso, ele precisa pelo menos maneirar um pouco. Inclusive, a gente tem medicamento, hoje a gente criou um medicamento chamado o Magras e Magros, foi um medicamento que eu criei juntamente com minha equipe de farmacêuticos, que justamente inibe bastante a vontade do paciente beber. É igual eu falei, não é porque eu não quero que ele beba, mas é porque realmente atrapalha demais a bebida. Outro inimigo que a gente fala muito, que até o álcool tem muito, que é o que a gente apelida de doce. E o que a gente apelida de doce não é somente guloseima, não é só chocolate, é tudo aquilo que é rico em carboidrato. Então, muitas vezes, o paciente até não gosta de doce, mas ele, por exemplo, come muito macarrão, come uma bacia de arroz, come muito cuscuz, come muito pão. Então, esse excesso de carboidrato, infelizmente, acaba atrapalhando o emagrecimento. O tratamento, né? Justamente. Outro inimigo que a gente fala muito é os alimentos gordurosos. E alimentos gordurosos a gente fala muito que não é só picanha, não é só hambúrguer, não é só pizza. É até mesmo um modo de preparar as comidas. Um exemplo, batata. Batata, ela pode ser um grande aliado na dieta, mas batata frita, por exemplo, já é aí já quebra a dieta. Sim. Rapidinho. Pode falar. Eu sei que o senhor está na sua... São segundo pilar, atividade física, dieta. Sim. E eu fiquei pensando, né? Caso esses elementos não atinjam o seu objetivo, existe tipo uma decisão de que possa haver uma intervenção cirúrgica para se chegar a esse objetivo? Ótima pergunta. Inclusive, essa é a pergunta do paciente. Inclusive, a gente fala muito que está aí presente no pilar número 4, já que a gente vai chegar nele. O pilar número 4, justamente, já adiantando um pouquinho, é justamente o pilar do ato médico e medicamentoso. Ou seja, o pilar número 4 é como se fosse a marcha número 4 do carro, que é a hora que vai começar a acelerar a chegada do paciente lá. Ou seja, existem muitos pacientes, inclusive na nossa experiência, que conseguiram chegar no emagrecimento só com dieta e treino, ou seja, com esses 2 primeiros pilares. Mas, né, demanda muito mais esforço do paciente, inclusive um psicológico bem alinhado, que já é antecipando, é o pilar número 5, o pilar do psicológico. Um psicológico muito alinhado. Então, assim, justamente o médico age nisso. Eu estou falando não é só de mim, mas todos os médicos que trabalham com isso também. Inclusive, a cirurgia bariátrica também. Há um grande momento da cirurgia bariátrica, inclusive com o advento aí da tisepatida, do Mounjaro. Muita gente pensa que a cirurgia bariátrica vai acabar. Pelo contrário, eu creio que nunca vai acabar, até mesmo porque, né, existem algumas situações que necessitam realmente de cirurgia. Foi uma grande revolução, né, nesse processo de emagrecimento. Isso. Então, assim, a intervenção médica, né? Mas a gente fala muito dos pacientes que a gente começa justamente com esses 2 pilares iniciais, porque depende bastante do paciente. E aí que chega, depois desse pilar número 2, chega o pilar número 3, que é um pilar que já começa o médico a agir também, que é o pilar de exames. Muitas das vezes o paciente está treinando bem, igual eu falei, está fazendo a dieta adequada, ou seja, não é porque ele não quer emagrecer, mas muitas das vezes ele está com hormônios que podem estar atrapalhando esse emagrecimento. Hormônios baixos, né? Então, existe também
Outra situação, até mesmo de algumas coisas que a população até pensa que é besteira, de vitaminas baixas. Por incrível que pareça, um exemplo, vitamina D baixa, deixa o paciente disposto. Ele até pode ir na academia, mas não gasta a energia necessária, até mesmo porque não é porque ele é preguiçoso, é porque realmente ele falta nutrientes ali no organismo dele. Então, os exames, pilar número 3, é importantíssimo. Não podemos pensar que é besteira. Um exemplo, vamos iniciar um emagrecimento, temos que fazer exames. O erro de muito paciente, né, inclusive dever social nosso de conscientizar a população disso, é que o paciente pensa que só vai justamente pular logo lá para o pilar número 4, ou seja, só fazer a bariátrica, ou seja, só usar a tizepatida, o Mondiaro, usar um remédio milagroso e vai resolver tudo. Muitas das vezes está aqui no pilar número 3 o grande problema dele. Muitos São pacientes, exames, né? exatamente, muitos pacientes até usam a tizepatida, fazem bariátrica, tudo, mas acabam não emagrecendo ou até mesmo emagrece e volta a engordar novamente. Por quê? Porque pode ter exames alterados dele. Então aí o médico já começa a agir também em corrigir os exames. E aí, depois do pilar número 3, chega justamente esse pilar número 4, como eu falei, que é do ato médico e medicamentoso. Ou seja, é justamente, dependendo dos exames, o médico vai agir tratando um hipotireoidismo, vai tratar, um exemplo, paciente masculino está com a testosterona baixa. Paciente com a testosterona é a vida do homem. Então, não quer dizer que ele vai fazer um ciclo anabolizante lá de academia, mas ele precisa repor a testosterona. Terapia de reposição de testosterona é essencial para o paciente que está com a testosterona baixa e está obeso. Existe até, inclusive, uma situação chamada síndrome de MOSH. O que é a síndrome de MOSH? É a testosterona baixa por conta da obesidade. Então, o paciente está obeso, a testosterona dele baixa, o exame vem alterado, e muitas vezes ele até tem uma certa vontade de ir para a academia, vontade de fazer atividade física, mas não vai porque realmente a testosterona dele deixa o corpo... A questão do emagrecimento realmente é uma questão de saúde mesmo, não é questão mais de estética, né? É uma questão de saúde mesmo, até porque melhora também outros índices da questão da saúde do homem e da mulher, né? Exatamente, a gente fala muito, falando da mulher, um exemplo, muitos pacientes chegam para a gente, tanto mulher como homem, igual eu falei, querendo ter filhos. Às vezes a mulher, sim, ela está com uma certa infertilidade por conta da obesidade. A obesidade, ela atrapalha a fertilidade da mulher, então muitas vezes a mulher começa a emagrecer e até chega naquele sonho dela de ter um filho. Então a gente fala muito dos pacientes, e não é porque a gente quer emagrecer o paciente, é porque ele precisa emagrecer. A obesidade é um grande monstro, por incrível que pareça, até uma palavra um pouco forte, mas é um grande monstro que acaba, ele começa a virar de tal tamanho que literalmente ele pode, até mesmo, a gente usa a analogia de engolir o paciente, até isso mesmo. Por que a gente fala isso? Porque pode realmente abreviar a vida dele. O paciente, aí que muitas vezes iria viver 80, 90, 100 anos, quem sabe, muitas vezes acaba tendo um infarto, um AVC com 60 anos. Inclusive, muitas vezes o pior, a gente fala, mortalidade é muito ruim, mas uma das coisas mais tristes que a obesidade pode ocasionar é a morbidade. O que é a morbidade? Sim. É o paciente ficar lá acamado, alguém não faz mais nenhuma atividade de vida diária dele, vai ter que ter alguém sempre ali auxiliando ele. Por quê? Porque muitas vezes evoluiu com AVC, até mesmo ficou internado, foi para a leite de UTI, muitas vezes sobreviveu, mas volta com sequelas. Aquele filme A Baleia, dá para a gente fazer uma reflexão muito sobre isso, né? A questão da... Eu queria, inclusive, falar um pouco... Bem, enquanto eu vou lhe cortando... Pode cortar. Isso, a gente fala isso para o paciente. A gente fala muito isso para o paciente. Corte a gente, porque não pode restar dúvidas. Isso. Porque quando a gente fala em obesidade, sim, a gente... Assim, tem dois momentos que eu quero lhe perguntar, me tirar essa dúvida. A obesidade, às vezes, ela começa na infância. A infância, o recém-nascido, o pai e a mãe dá todo tipo de alimento, às vezes desregrado, sem, enfim, não consulta um médico e vai dando comida para essa criança. E às vezes nem muito saudável, muita gordura, muita, enfim. E essa criança começa a ter essa obesidade, né? Já ficar gordinho, e quando chega na idade adulta, aí vem o agravamento do problema. E o outro ponto que eu queria perguntar para o senhor, se a questão da obesidade, a criança pode se desenvolver até uma certa idade com peso normal, e depois ela ter esse problema. Existe também isso? Existe. É por isso que a gente fala muito que é uma teia de tratamento. Por quê? Por incrível que pareça, né? Uma coisa que antes da pessoa nascer, os pais eram obesos, acaba a criança virando obeso. Existem vários estudos que demonstram que cerca de 80% a 90% das crianças onde o pai e a mãe são obesos acabam também desenvolvendo obesidade. Não é Sim. porque aquela criança queria aquilo. Tem o fator genético, tem, mas também tem um fator primordial que é o ambiental. Né? A criança ela cresce ali naquele excesso de comida, realmente dando comidas guloseimas para a criança. Já vi relatos de crianças... Refrigerante, doce, dá tudo.
já vi relatos de crianças que tomam café da manhã, pirulito, café da manhã. Então, assim, né, não tem praticamente nenhum nutriente. Não quer dizer que não vai dar pirulito nunca para a criança, mas, né, a gente fala muito isso, que inclusive existe a especialidade da nutrição justamente ali na primeira infância, porque ela é essencial. Então, a criança que cresceu em um ambiente obesogênico, que a gente fala, provavelmente ela vai desenvolver obesidade. Então, a gente começa a tratar a pessoa em si desde tratando os pais. A gente fala muito isso no consultório também. Chegam geralmente casais, muitas vezes, para fazer o tratamento, né? E a gente fala muito isso, que você tem que te tratar porque você já vai estar até cuidando da saúde do seu filho, por incrível que pareça, indiretamente. Então, existe também, igual eu falei, a criança que nasce com a situação genética, igual eu falei, muitos distúrbios hormonais pode nascer com aquilo, mas o grande fator, claro que a obesidade ela é multifatorial, um grande fator crucial na obesidade, em ocasionar a obesidade, é o ambiente. O ambiente obesogênico é bem... Doutor, às vezes, quando a gente vai, o paciente chega com o senhor, de tratar a obesidade já num caso bem extremo. E se ela tivesse o cuidado e a preocupação de logo no início, quando perceber os primeiros sintomas, de procurasse imediatamente um especialista, possivelmente ela não teria esse agravamento desse problema. Né? Sim. E acho que é a orientação que o senhor deixa também. Né? Isso que a gente fala muito para o paciente, que assim, a gente não gosta de remediar, a gente gosta de prevenir. Né? Inclusive, por que pareça, né, eu gosto tanto de estética, que eu gosto muito de tirar o paciente da doença. Porque a gente só pode falar de estética depois que o paciente sai da doença. Sim. Muitos pacientes às vezes chegam, não, doutor, vou para uma viagem e eu quero tirar foto sem camisa lá na praia e tudo mais, comprei um cordão de ouro top, quero tirar foto sem camisa. E o cara está muito obeso, a extremidade de obesidade com 40, 60 quilos a mais do que era para ele ter. Então a gente fala muito, calma, vamos chegar lá na foto sem camisa, mas primeiro vamos tratar essa tua doença. Então assim, né, a gente fala muito isso para os pacientes, não deixe agravar de tal forma, até mesmo porque, por que pareça, já atendi paciente jovem de 20, 22 anos, com obesidade extrema, obesidade que é tida como mórbida, grau 3, que estava com a testosterona tão baixa que ele já estava até com... Foi uma palavra que ele mesmo falou, está sem vontade de viver. A esposa dele mesmo falava isso. Não, ele só vive no quarto, isolado e tudo mais. Então, assim, isso atrapalha demais a vida do paciente como um todo. Então, né, a obesidade é algo sério. Né? Fica um recado para a população. Se você está obeso, inclusive, para todos os seguidores aqui, eu vou deixar um QR Code aí na tela, que eu vou liberar um e-book nosso, né, com 5 dicas. 5 dicas aí para o paciente, inclusive, é praticamente de graça esse e-book, né? 5 dicas para o paciente. Recomendações, dicas, né, para que a pessoa possa seguir. É porque a gente fala muito dos pacientes que, assim, igual a gente estava falando agora sobre tratamentos médicos, né? Um exemplo aqui, salvo engano, na região de Marabá, para fazer a bariátrica pelo SUS, tem que ir para Belém, então, assim, é muito dependioso. E alguns pacientes têm esse empecilho até mesmo financeiro para fazer seus tratamentos. A gente fala muito isso, igual eu falei no início. Muitas vezes o paciente sem medicamento nenhum, ele até consegue chegar, mas demanda bastante esforço dele. Esse e-book que a gente criou é justamente para esses pacientes aí que até não têm esse acesso a muitos recursos financeiros. E ele, com essas 5 dicas, eu tenho certeza absoluta que ele vai, com certeza, começar a perder peso. E não é porque a gente quer emagrecer, é porque ele precisa e realmente é um dever social nosso até transpassar esse conhecimento à população. Com certeza. Doutor Caio Marques, vamos a um breve intervalo comercial. E assim, eu lhe cortei, o senhor estava falando sobre o Penta, né? Estava na quarta, se não me engano. Sim. E aí, no segundo bloco, a gente pode retomar isso aqui e também pode falar de outros serviços, né? De outros tratamentos que o senhor esteja fazendo, de que maneira a pessoa também pode lhe procurar. Então, vamos a um breve intervalo comercial, voltamos em 2 minutos. Há 40 anos, a distribuidora Tocantins movimenta o mercado paraense com eficiência, qualidade e compromisso. Somos um dos maiores distribuidores do estado, conectando grandes marcas aos nossos clientes. Nossa logística ágil e eficiente garante que cada entrega chegue com segurança e agilidade. Trabalhamos lado a lado com as maiores indústrias do mercado e marcas reconhecidas nacionalmente. E temos orgulho de levar à mesa do paraense o legítimo sabor do Pará. Sinônimo de tradição e qualidade.
Distribuidora Tocantins. Movimentando negócios, conectando marcas e transformando o mercado paraense. Atenção, a Black Fibra Link chegou para virar o jogo. Assine 700 mega e leve 800, mais velocidade sem pagar nada mais. Só R$ 109,99 por mês com Globoplay incluso, Wi-Fi 6, Fibra TV e instalação grátis. Mas corre, é por tempo limitado. Ligue 0800 345 6068 ou acesse fibralink.net.br. Fibra Link, muito mais que internet. Você quer conquistar a liberdade de ir e vir com segurança e confiança? Na Autoescola Aliança, realizamos o seu sonho de dirigir com qualidade e compromisso, com instrutores capacitados, veículos novos e um ambiente acolhedor. Nossa missão é formar motoristas preparados para o trânsito do dia a dia. Autoescola Aliança, fidelidade com você sempre. Folha 32, quadra 9, lote 2, em frente ao Banco do Brasil, na Nova Marabá. Telefone 99109-4011. Venha para a Autoescola Aliança, onde a sua carteira de habilitação está a um passo de distância. Quer garantir a sua vaga na universidade? O Futuro Universitário está aqui para te preparar. É isso mesmo, Jennifer. O êxito pré-vestibular, o cursinho mais tradicional de Marabá, agora é Futuro Universitário. É mais tecnologia, mais inovação e o compromisso que você já conhece. O seu sonho está perto e nós vamos te levar até lá. O futuro é você na universidade. Procurando um lugar perfeito para momentos especiais? Um ambiente aconchegante, onde família e amigos se reúnem para celebrar a vida. Perfeito para confraternizações e aniversários inesquecíveis. Delicie-se com a melhor picanha na brasa ou na chapa de Marabá e um atendimento que faz você se sentir em casa. Estamos abertos de terça a domingo. A Abajur Restaurante, sempre de bem com você. Folha 17, Nova Marabá. Tem pequena e pequeno feliz por aí? E são muitos. Estas são as novas turminhas do novo Ney Eunice Vieira no bairro da Paz. Educação representa o futuro, por isso é prioridade na gestão que está transformando Marabá. O Ney Eunice Vieira, uma realidade para mais de 300 crianças, com 10 salas totalmente equipadas, climatizadas, sala de leitura, informática e área de lazer. Tudo pronto para atender com qualidade as crianças de vários bairros do entorno. Minha sala, ela é bem chiozinha. O que eu mais gostei foi do parquinho. A merenda tá legal. É transformação para toda a família. Uma escola ampla, né? Muito bom para as crianças, né? O ensinar faz você sonhar. O ensinar faz criar cidadãos. Como era prédio alugado, o espaço era pequeno, hoje num espaço novo. Prefeitura de Marabá. A transformação se faz com a educação. Voltamos para o nosso segundo bloco do Pode Ver, o podcast da TV Vitória, e neste sábado recebendo aqui o Dr. Caio Marques, médico, referência regional em emagrecimento e hipertrofia. Vamos aqui falar de muita coisa ainda, mas antes de retomar aqui a entrevista do Dr. Caio Marques, vamos falar aqui uma pergunta que eu vou falar para ele. Quais são os perigos da pessoa tentar emagrecer sozinha, buscando informações na internet, o perigo que ela deve estar cometendo contra a sua própria saúde. Vamos assistir um vídeo feito pelo Dr. Caio com algumas pacientes que ele trabalha. Vamos assistir esse vídeo. Muita gente, ao fazer seu tratamento de emagrecimento, ao buscar melhoria estética no seu corpo, procura os melhores. Então, eu não vou nem falar sobre os nossos resultados. Eu vou deixar os nossos pacientes falarem um pouco. Dá uma olhada nisso. Eu cheguei aqui com 89 quilos e hoje eu estou com 59 quilos. Uma perca de 30 quilos
e posso garantir para vocês que em pouquíssimo tempo, Dr. Caio, para mim é o melhor. E hoje eu estou aqui, consegui perder 9 quilos e algumas gramas. Eu estou muito feliz com esse processo. Hoje eu sou mega feliz com esses quilos que foram eliminados, me sinto mais disposta. Minha academia, 1000 vezes melhor. Tinha muitas dores na coluna, no joelho. Roupas que não serviam hoje. Estou renovando, inclusive, guarda-roupa, porque fazia muito tempo que eu não pesava 70 quilos. Autoestima muito melhor. Roupas que eu usava com 15 anos, hoje eu estou usando. Então, tem sido, assim, uma maravilha esse processo. Gente, impactou muito na minha vida, assim, principalmente na minha autoestima. Como algumas pessoas me acompanham, eu tenho um bebê de 3 meses, então eu tô no pós. E eu tô amando uma mamãe com um bebê de 3 meses, meu amor, com este corpo, amei demais. A primeira vez que eu fui vestir minha roupa que estava folgada, eu fiquei emocionada, foi uma emoção. Eu só tenho a agradecer, porque fazia muito tempo que eu queria emagrecer e agora consegui. O que eu posso falar é que eu recomendo bastante ele. Ele me ajudou a fazer uma perda de peso rápida, me explicou exatamente cada processo que acontecia e foi algo bem natural. E aí, o que achou desse relato? Quer fazer o seu tratamento também? Vamos juntos nessa. Fala aqui comigo. E a gente percebe, doutor Caio Marques, a felicidade das pessoas, né? A autoestima. E, inclusive, conversando com o senhor aqui, eu tive um aluno e revi ele. Eu não tinha visto ele há 15 anos atrás, eu vi ele num restaurante e eu não reconheci de tão gordo que ele estava. E assim, as pessoas quando estão nessa situação, elas recorrem inclusive a tratamentos que elas conhecem pela internet. Doutor, quais são os perigos que a pessoa está cometendo contra a própria saúde em relação a isso? É um dos grandes momentos, né? Inclusive, falar muito do medicamento aí do Mounjaro, que hoje é febre mundial, né? E hoje é uma grande revolução no emagrecimento. O que é esse Mounjaro? O que é? O Mounjaro, na verdade, é o nome comercial da tirzepatida. Tirzepatida, né, é o nome técnico desse medicamento, que realmente ela traz um emagrecimento, por incrível que pareça, alguns estudos demonstram que é superior até à bariátrica. Tanto em maiores resultados, né? Os estudos qualitativos falam também isso quantitativamente, maiores resultados. Existem estudos qualitativos que dizem que ele é superior, por exemplo, em menor índice de colaterais. Ou seja, igual eu falei, a bariátrica vai continuar existindo, eu tenho certeza disso, vai continuar existindo, mas o medicamento, ele tende a, por exemplo, não atrapalhar muito a vida do paciente em quais quesitos. Um exemplo, paciente bariátrico, né, geralmente ele fica até mesmo com medo daquele procedimento cirúrgico, né? Alguns relatos aí de algumas complicações que podem ocorrer durante o procedimento. E a tirzepatida, ela é um emagrecimento, entre aspas, assim, mais natural, né? O paciente não vai precisar ser submetido a ambiente cirúrgico, inclusive é tida como a bariátrica sem cortes, né? E ela tem ações, centenas de ações no organismo, né? Assim, a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando das ações dela, mas resumidamente, hoje é uma revolução no emagrecimento. E assim, falando de tirzepatida, falando de problemas que o paciente pode enfrentar, inclusive eu posto isso muito nas redes sociais, ontem, hoje já postei de novo, que, um exemplo, existem pacientes, por exemplo, que tomam remédios, por exemplo, todo dia, anticoagulantes, um exemplo. A tirzepatida, uma das ações dela, igual eu falei, das centenas de ações, ela tende a retardar o esvaziamento gástrico, ou seja, o esvaziamento do estômago. Então, aquele medicamento que era para passar pelo estômago e ser absorvido, muitas vezes fica ali no estômago e não é absorvido. Ou seja, o paciente que ele tinha indicação de usar o anticoagulante e não está, ele está até botando na boca, mas não está absorvendo. A gente fala muito para o paciente que, assim, se alimentar não é somente botar na boca, é o organismo absorver. Inclusive, um dos grandes problemas que a gente trata também no nosso dia a dia é a desbiose intestinal, que muitas vezes o paciente até come bastante, mas não absorve quase nada porque ele tem alguns problemas no intestino que impedem essa absorção. Então, né, voltando para a tirzepatida, o medicamento retarda esse esvaziamento gástrico e acaba, muitas das vezes, impedindo que o efeito do anticoagulante aconteça e, muitas vezes, o paciente que precisava daquele anticoagulante porque ele tem algum problema de coagulação, acaba tendo aquele problema e parando até mesmo no hospital, né? Existem muitos casos disso aí, inclusive a gente fala muito desse paciente, uma das primeiras perguntas do nosso questionário pré-consulta é o uso de medicamentos, se o paciente está usando algum medicamento, justamente porque, dependendo se ele estiver usando esse anticoagulante oral, a gente muitas vezes, não quer dizer que não vai emagrecer, ele não vai usar tirzepatida, vamos usar tirzepatida, mas muitas vezes vamos usar um anticoagulante que não seja oral, que seja por outra via de administração. Então, inclusive, há anticoagulantes hoje também que são
subcutâneos. Então, a gente fala muito para o paciente que demanda um acompanhamento médico. Não adianta ele comprar, por exemplo, antizepatida, olhar na internet, ver famosos usando antizepatida, ir lá na farmácia comprar por conta própria, pedir uma receita para um amigo e comprar, que hoje é receituário controlado, né, que pode ocasionar um tromboembolismo nele, porque ele não teve acompanhamento. E, da mesma forma, a gente até conscientiza também muito isso, que os profissionais de saúde devem também orientar bastante o paciente. A gente vê muito isso no dia a dia, que alguns profissionais, até não médicos, a gente precisa demais de profissionais não médicos, mas muitas vezes ele não aprofunda muito ao estudo, sim, né? Inclusive, eu tenho vários amigos meus que estão em São Paulo, né? Já tive a oportunidade de participar de alguns atendimentos em hospitais em São Paulo, e por incrível que pareça, até o técnico de enfermagem que sabe muita coisa de medicina. Então, o pessoal estuda. A gente fala isso muito para os profissionais de saúde. Estude o medicamento para não orientar errado o paciente, porque muitas vezes o paciente tem aquele medicamento como um grande milagre e acaba usando exacerbadamente e acaba... Quantidade errada. Exatamente. Tem essa questão da coagulação e também tem a superdose. Paciente que a dose máxima, por exemplo, de hepatite é 15 mg, o paciente usa 2 vezes mais na semana, podendo ocasionar outra situação, que é realmente o intestino dele para. O intestino dele para, criando ali um fecaloma, que muitas vezes ele só pode ser quebrado através de procedimento cirúrgico. Então, assim, a gente fala muito dos pacientes, devemos levar ele para a saúde, mas não ocasionar mal à saúde dele. Então, para isso, demanda de mais acompanhamento médico, né? Tisepatida, eu falei 2 problemas. Existem também outros medicamentos. Tisepatida, igual eu falei, menor índice de colaterais, mas pode ter colaterais se for usado da maneira errada. A gente não aconselha usar nenhum medicamento sem a orientação médica. Outros medicamentos também, anteriormente, que tinha, um exemplo, existiam alguns medicamentos, inclusive o Venvance, um medicamento bem clássico que as pessoas utilizam para emagrecer, porque ela inibe também a vontade de comer, por mecanismos lá envolvidos com a dopamina, a nível de sistema nervoso central. E muitas vezes, um exemplo, o paciente usa um medicamento desse e é um paciente, por exemplo, que é cardíaco. Então, ele já está com um problema da obesidade que vai atrapalhar mais ainda o coração dele e ele usa um medicamento estimulante que pode dar uma arritmia nele e ele realmente tem uma parada cardíaca e via óbito. Então, assim, né, inúmeros casos de pacientes que tentam emagrecer sozinho e a gente fala muito isso. Não é porque eu quero atender ele. Inclusive, né, existem vários profissionais que atendem o emagrecimento. É porque realmente é um dever social até mesmo do médico levar o paciente da doença para a saúde. Então, né, o paciente que está querendo emagrecer, não inventa de emagrecer sozinho, né? Não inventa de emagrecer sozinho. Hoje, graças a Deus, a medicina brasileira, apesar de que muita gente critica, é uma das medicinas mais acessíveis do mundo, por que pareça. Nós atendemos pacientes da Holanda, pacientes na Suíça, pacientes em Portugal, e por que pareça, alguns pacientes nossos que a gente atende da Holanda, da Suíça também, para ele ter o acesso ao médico é muito difícil. Por que pareça, são países aí de primeiro mundo que... inclusive uma fala de uma médica na Suíça lá para uma paciente nossa é que ela estava obesa, um problema ali, né? Mas a médica falou para ela, não precisa fazer exame agora porque tu não tá com nenhuma queixa. Então, assim, a obesidade é uma doença silenciosa. O Brasil, graças a Deus, a medicina é muito acessível no Brasil, né? Muita gente reclama da medicina no Brasil, mas ela é acessível demais e a população deve usar essa acessibilidade da medicina a seu favor, né? Tem hoje muitos postos de saúde, inclusive os médicos são qualificados para isso. A obesidade é uma matéria clássica do curso de medicina, né? Eu lembro hoje, lembro-me como se fosse hoje, o dia que eu participei de uma tutoria no meu curso de medicina falando sobre obesidade e já falava um pouco disso. Claro que não tinha tisepatida naquela época, mas, né, já falava muito isso sobre ambiente obesogênico, sobre paciente que se medica erroneamente. Então, assim, população, se você quer emagrecer, faça com acompanhamento médico, não invente de tentar emagrecer sozinho, então, porque pode dar errado. Já fica o alerta do Dr. Caio Marques, realmente. Aliás, a automedicação em tudo é um problema. Então, por isso mesmo, procurar uma orientação médica de um profissional especializado na área, procure um postinho, qualquer tipo de doença, né? Procure logo um postinho de saúde, um profissional especializado para que você não tenha problemas no futuro. E com relação ao emagrecimento, idem. Importantíssimo procurar um especialista para que não faça cometer atos que, porventura, no futuro, possa lhe trazer grandes problemas. Dr. Caio Marques, a gente fala
vários métodos, né? Inclusive eu lhe cortei no primeiro bloco, você estava falando lá do Penta, na terceira ou foi quarta, né, método, já cortei o senhor. Se o senhor quiser retomar de novo, estamos falando do ato médico e do medicamentoso, né, para concluir o seu raciocínio, o seu pensamento e sua... Todos esses métodos foram criados pela sua equipe, pelo senhor? Como eu falei, é um método Penta, ele é baseado em 5 pilares justamente para segurar uma teia de tratamento, né? E assim, por que pareça, né, isso é uma criação minha, né? Claro que minha equipe é essencial nisso, inclusive a gente fala muito isso para o paciente, manter sempre feedback com a equipe, porque querendo ou não, acaba chegando as coisas para mim, por que pareça, nossa equipe tem tanta experiência que muitas vezes algumas coisas ela mesma já dá o feedback para o paciente sem ter que chegar a mim, mas foram milhares de pacientes atendidos. Então a gente notou um padrão, né? Um padrão de... Não quer dizer que, doutor, eu tenho uma receita de bolo para todo mundo. Não, pelo contrário. É um método que... É por isso que tem um passo a passo. Justamente, né? Um método que a gente fala muito que esse método segura uma teia de tratamento, mas essa teia de tratamento em si, existem 2 palavras que andam casadas para o sucesso do paciente, que é a individualização e a consistência. Se a gente não individualizar o tratamento do paciente X, Y ou Z, não tem sucesso, não tem consistência. Não adianta de nada, a gente fala muito isso para o paciente, inclusive isso é uma coisa que eu vou falar aí no pilar número 4, tentar usar uma dose da amiguinha, um exemplo, acontece muito isso. O paciente vai lá, até passou pelo médico e tudo mais, o médico prescreveu uma dose X para ela e acaba, conversou com a amiga dela, mulher, emagreceu 10, 20 quilos, qual é a dose que tu usou? Vou usar a tua. Então não existe isso. Cada organismo é um organismo. Cada organismo é um organismo. Inclusive, a gente atende muito, né? Chega na minha mesa lá no consultório, pacientes gêmeos, tanto do sexo masculino como feminino, por incrível que pareça, que iniciam com a mesma dose, um exemplo de 5 miligramas cada um, e acaba que depois de 2, 3 meses, a dose de um para o outro destoa totalmente. Então, assim, apesar de serem gêmeos, são organismos diferentes, são, sobretudo, vidas diferentes. Então, assim, a gente fala muito dos pacientes. Vamos fazer o tratamento individualizado para você, né? Alguns pacientes tentam também, um grande erro aí que eu estava falando de erro, é pegar a receita do outro paciente e usar consigo. Não faça isso, que pode dar errado. Cada paciente é único, então deve tratar com individualidade, né? E isso está aí no pilar número 4. Pilar número 4, justamente, do ato médico medicamentoso, é a hora de acelerar a chegada do paciente lá. Como eu falei, tem como emagrecer na raça, entre aspas? Até tem, mas o medicamento, o que o paciente ia perder em 2, 3 anos, se matando lá na academia, fazendo dieta, com fé em Deus, em 2, 3 meses ele chega no peso ideal com a tisepatida, por exemplo. Então, né, a gente fala muito isso, que hoje, para o emagrecimento, a gente usa bastante tisepatida, igual eu falei, bariátrica ainda continua, tem muitos pacientes que têm indicação sim de bariátrica, mas praticamente todos os pacientes utilizando tisepatida, o Mondiaro, acabam chegando no seu peso ideal, né? E a gente fala muito dos pacientes que hoje é a revolução do emagrecimento. Então, no ato médico de emagrecimento, a gente fala isso aí. Aí, falando um pouquinho de estética, hoje, por exemplo, o paciente que ele chega no emagrecimento, mas, por exemplo, sobra pele ali daquela obesidade dele. E aí, na nossa equipe também, a gente tem cirurgiões plásticos, justamente para fazer ali a retirada daquele excesso de pele. Inclusive, alguns pacientes não sobrou tanta pele assim, a gente usa alguns mecanismos hoje cirúrgicos que é tido como a mini lipo e a mini abdominoplastia, ou seja, são procedimentos minimamente invasivos que vão retirar aquele restinho de gordura que sobrou ali, mecanicamente. Então, assim, mas ainda persistirem a pele, aí sim entra a situação na cirurgia. Por que pareça, alguns pacientes que não querem ter aquela cicatriz de corte, hoje, na mini lipo, a gente pode usar alguns aparelhos, inclusive, alguns aparelhos até que são até acessíveis, por que pareça, que faz tecnologia de retração de pele. Ou seja, aquele excesso de pele que ficou ali, vamos dizer assim, solto, o aparelho consegue colar aquela pele na parte da musculatura abdominal do paciente, no dorso do paciente. Então, alguns pacientes que não têm tanto excesso de pele, claro que existe alguns pacientes que perderam 60, 70 quilos, que sobra muita pele, né? Isso que a gente fala muito, demanda também de uma avaliação médica personalizada, né? Não quer dizer que, meu amigo lá fez a mini lipo com a tecnologia de retração de pele, ficou bom, o meu vai ficar também. Não é assim. Vamos analisar seu caso individualmente. Se você tiver indicação para mini lipo, inclusive, a mini lipo ela é indicada para certos pacientes. Inclusive, isso está no termo do questionário que a gente faz com o paciente pré-cirúrgico, que ele está ciente de que a mini lipo não é um tratamento da obesidade,
A gente clarifica bastante esse paciente. A mini lipo é realmente tirar a gordura localizada que ficou por último ali. Às vezes o paciente está tendo o peso ideal, IMC, índice de massa corpórea ideal, mas ainda sobrou gordura localizada. Ou seja, igual eu falei, ele já está lá no topo de saúde dele, ele já está pensando em outra montanha, que é a montanha da estética. Então, paciente, a gente tem essa solução para o paciente também. Sobrou alguma gordurinha ali que mesmo, querendo ou não, na academia não tirou, a gente consegue tirar mecanicamente através do procedimento. Hoje a gente tem uma equipe de mini lipo composta por 4 médicos, né, em constante atualização, né? Inclusive estamos trazendo alguns aparelhos tecnológicos aí para Marabá para trazer acessibilidade ao paciente, né? Muitos pacientes da região acabam indo para grandes centros, como Goiânia, São Paulo, e Fortaleza. Marabá tem essa estrutura. Exatamente. Clínica, né? Exatamente. Tecnologia voltada justamente para as questões relacionadas à saúde da pessoa, saúde e estética também. Estética. Né? Então a gente fala muito isso que assim não vai precisar mais o paciente ir para um grande centro, né? Se deslocar, pagar passagem, dor de cabeça de viagem, para fazer o seu tratamento tanto de emagrecimento quanto até mesmo de estética. Então a gente tem hoje, graças a Deus, a região de Marabá tem aí seus cursos de medicina e tem muitos médicos de qualidade, né? Não só da área do emagrecimento, mas de várias áreas, né? Então, graças a Deus, a população marabaense e região tem aí consigo muitos médicos de qualidade e não precisa sair daqui para fazer o seu tratamento, né? Então, nesse processo de tratamento, doutor Caio Marques, quando é que o senhor percebe que o paciente já virou a chave, já começa a mudar os seus padrões, seus comportamentos, seus hábitos alimentares? Justamente uma palavra bonita que a gente fala para o paciente, que é a virada de chave, né? Igual eu falei. Por isso que o pilar número 1 do treino é o número 1, porque é o inicial. Porque o treino, por incrível que pareça, ajuda nessa virada de chave. O paciente, muitas vezes, ele era aquele paciente que tinha aversão à academia, sentia até, vamos dizer assim, até uma raiva da academia, do peso, ali ficava chateado ao treinar. Mas quando ele começa a ver o peso baixando, quando ele começa igual o vídeo aí, né? Ele é bem claro, o paciente começa a ter o sorriso no rosto, né? Isso até, inclusive, deu uma entrevista recentemente, até me emocionei falando disso, porque realmente, às vezes eu me emociono o tanto que a gente consegue mudar a vida do paciente. Então, realmente, ele vendo aquilo, começa a liberar neurotransmissores lá no cérebro dele, na cabeça dele, que igual a gente fala, o medicamento é apenas uma muleta que vai ajudar ele enquanto ele estiver ali caxingando ali. Depois que ele recuperar ali daquela doença, daquele estado doentio, a gente tira o medicamento e ele fica lá na saúde, já pensando em estética, porque realmente a gente mudou a vida dele. Então, por isso... É uma coisa que tem que ser vigiante de si mesmo, né? Se policiar em relação a tudo isso. E justamente aí que entra o pilar número 5. O pilar número 5 é o pilar justamente qual? É o psicológico do paciente. É a mentalidade do paciente. É uma palavra bonita que a gente chama de o mindset do paciente. Por que o pilar número 5, a gente fala até que o pilar número 5 segura toda essa teia de tratamento? Porque sem ele, infelizmente, a teia de tratamento acaba caindo no chão. Não adianta de nada a gente prescrever o melhor treino para o paciente, prescrever a melhor dieta, corrigir todos os exames dele, usar tisepatida, bariátrica, o que quer que seja com ele, fazer mini lipo, se ele, por exemplo, não tiver o psicológico alinhado e chegar nesse topo da saúde. A gente fala muito isso, que o método Penta aqui, a taxa de sucesso é 99,99% dos pacientes, né? Nós já fizemos várias pesquisas estatísticas e 99,99% dos pacientes deu certo usando o método Penta. Qual é o 0,01% que dá errado? É justamente o paciente que peca aqui no pilar número 5 do psicológico. É o paciente que, por exemplo, já aconteceu isso. O paciente chega pra gente precisando até perder pouco peso, 6, 5 quilos, e começou... postava em academia, dizia que estava fazendo dieta. Claro que a gente não tem como ficar lá na casa do paciente vendo o que ele está comendo ou não. Né? Às vezes até engana o médico, né? Não, tá fazendo isso e não está. Uma paciente, ela inclusive, no pilar número 3, veio com várias alterações hormonais, a gente corrigiu todas as alterações, estava usando a tisepatida hoje, igual eu falei, uma grande revolução no emagrecimento. E, por incrível que pareça, até que em Marabá, era em Marabá aqui essa paciente, o dia da aplicação da dose dela de tisepatida era segunda-feira. Por incrível que pareça, eu descobri depois, né, através de conversando até com um parente dela, que todo dia ela ia aplicar a dose lá na clínica e saía de lá, ia para um bairro aqui em Marabá, beber uma grade de cerveja para comemorar. Então, como eu falei anteriormente, o álcool é um grande inimigo, né? E ela ia beber para comemorar, ou seja, ela não estava com o psicológico alinhado em chegar lá. Mas por incrível que pareça, em um mês ela perdeu 1 quilo. Acabou perdendo 1 quilo. Eu nunca vi ninguém, isso eu posso, claro que
eu não sou dono da verdade universal, mas eu nunca vi ninguém não perder 1 quilo sequer utilizando o método Penta. Nunca vi ninguém. Já vi gente perder 1 quilo e voltar a ganhar o peso de novo porque não teve psicológico. Agora, não perder nada, nunca vi. Então, existem esses casos, né, da pessoa perder 1 quilo e depois voltar de novo, não atendendo, logicamente, as recomendações e acaba voltando de novo a estaca zero. Isso é tido como efeito sanfona. Por que pareça, existem livros chinês que falam sobre o efeito sanfona. A sanfona é um instrumento do forró brasileiro, aqui do sertanejo, né? E lá na China, o livro falando sobre, um artigo falando sobre a sanfona. Por quê? Porque é justamente o paciente que emagrece e engorda. Aquela sanfona vai tocando ali, chega um momento, por que pareça, nesse emagrece e engorda, que a sanfona acaba quebrando. Que é a hora que o paciente engorda tanto, né? Por que parece, todos os estudos demonstram que o paciente que emagreceu e ele reganha o peso, praticamente 90 a 95% dos pacientes ganham mais peso ainda do que era antes. Aí para inverter isso aí é difícil. E, pior que não é difícil, porque justamente estamos criando método. Sim. Aqui, ó, pilares de tratamento. Por isso que é como se fosse realmente uma obra. E a gente criar alicerce lá em cima na saúde do paciente para ele justamente não cair novamente. A gente fala muito isso, que essa subida da saúde, essa montanha aqui da saúde é uma montanha de neve. Se o paciente cair de lá, ele volta aí mais obeso ainda. Então, a gente fala muito para os pacientes, ó, vamos guardar esses pilares, é como se fosse a sua meta de vida, que realmente eu tenho certeza, claro que na medicina nada é 100%, né? Não existe um botão embaixo da minha mesa lá no consultório que vai fazer o paciente perder 50 quilos, mas a gente fala que é praticamente 100% de certeza que o paciente vai ficar na saúde e aí é a hora da gente começar a falar até de estética, que é uma coisa boa de se viver. São novos hábitos, né? Eu acho que a pessoa, logicamente, que quando começa a engordar e depois tem todo o tratamento para emagrecer, ele tem que manter aquele hábito, né? E aí a pessoa tem que ter, é o que eu estava falando agora, se policiar com relação àquele, para que não volte novamente aquele problema, que para depois voltar, apesar de estar todo o tratamento, mas fica um pouco mais delicado trabalhar esse caso. É justamente o psicológico, a gente fala muito isso, pilar número 5. Pilar. Pilar número 5, ele é essencial, né? Não é porque o paciente é doido, pelo contrário, né? Ele justamente, ele está cuidando da saúde dele, ele está com a sanidade mental boa, o paciente que está cuidando da sua saúde, porque, né, a gente fala muito, a obesidade é um grande problema de saúde mundial, inclusive problema de saúde pública no Brasil, né, acaba onerando os caixas públicos com pacientes aí que acabam. O príncipe da estética, eu comecei a medicina, eu fazia muito plantão, já cheguei a fazer 108 horas de plantão em uma cidade chamada Porto Franco, lá no Maranhão, que assim chegava muito paciente com crise hipertensiva, paciente com diabetes descompensada, ali com a obesidade sendo um grande fator. Inclusive, a gente fala muito dos pacientes que a obesidade traz muitos males. Então, olha o gasto da saúde pública com esses pacientes obesos aí, às vezes tem que ser dado insulina, remédios pela farmácia popular do Brasil. Então, assim, é um problema de saúde pública, ele deve ser tratado. Até mesmo, claro, saúde em primeiro lugar, mas até mesmo é uma economia para o bolso, não somente do paciente, porque, né, a gente fala muito isso para o paciente, olha, é melhor a gente investir prevenido agora do que depois você ter que remediar. Alguns pacientes nesse pilar número 5 psicológico falam, não, doutor, eu trabalho muito e tal, não tem como eu ir para academia, não tem como fazer dieta, só vivo viajando e tudo mais, trabalhando, correria. A gente fala muito isso, olha, se tu não arrumar um tempo para prevenir agora, depois tu vai ter que arrumar um tempo para ficar lá no leito de UTI, no leito de enfermaria. É um impacto muito pesado isso aí. Exatamente. Então, assim, mas tem que ter uma reflexão sobre isso. Tem que ter essa reflexão, não adianta de nada. Inclusive, a gente fala muito isso, muitas pacientes chegam, doutor, não dá para ir para academia, que eu tenho um filho, eu tenho tudo mais, isso aqui. A gente fala muito, vamos cuidar de você, porque de nada adianta a gente pensar em cuidar do seu filho se você não se cuida. Imagina se você, que Deus o livre guarde, vai parar em um pronto-socorro, em um leito de UTI de hospital, e seu filho vai ficar com quem? Então vamos cuidar de agora, vamos arrumar um tempo. Inclusive hoje as academias, né? Inclusive aqui em Marabá tem academia assim que tem brinquedoteca, né? Para justamente aquele paciente que tem filho, né? Deixar o filho ali brincando, né? Com cuidadores ali, né? Monitorado por câmeras. E fazer sua atividade física. O que não pode é não fazer atividade física. A gente fala muito isso, que até inclusive existem vários estudos de o homem de Neandertal, ou seja, o homem primitivo já fazia atividade física, né? Correndo atrás de mamute, ali escalando, fazendo sua casa de pedra. Então, o ser humano não foi feito para não fazer atividade física. Hoje, com a revolução hoje da tecnologia, né? Carro automático,
elevador, toda essa revolução faz com que o ser humano comece a ficar um pouco mais relaxado. Mas a gente fala muito isso. Faça atividade física, né? Porque você vai estar cuidando não somente de você, até mesmo cuidando da sua família. Porque, né, muitas vezes o paciente ali é o pilar principal da casa, é o provedor da casa. Imagina aí o cara que sustenta a casa, de repente, está lá no hospital sem trabalhar e tudo mais. Olha a família padecendo. Então, assim, por isso que eu me emociono muito com isso, porque é realmente algo por bem do paciente, né? Graças a Deus, a gente não... hoje em dia, desde sempre, eu nunca pratiquei medicina porque eu precisava, mas porque eu gosto disso aí, né? Levar a pessoa da doença para a saúde, para mim, é gratificante, né? Ver o sorriso dos nossos pacientes, né? E foi alguns exemplos, mas nós temos milhares de pacientes atendidos e todos eles com relatos muito bons. Mas, igual eu falei, existe o 0,01% que, por conta do psicológico, acabou dando errado, né? A gente não é hipócrita também dizer que nunca ninguém deu errado, mas porque... Teve algum ponto, né, que não foi... inclusive, a pessoa não atendeu bem o objetivo, né? A recomendação, e aí tem alguns momentos que realmente trava. Doutor, vamos a um breve intervalo comercial. A gente, olha só, acho que esse bloco teve quase 20 minutos. Quando o papo é bom, as coisas fluem. Tivemos um breve intervalo comercial, em 2 minutos voltamos aqui com esse bate-papo do Dr. Caio Marques. A novidade começa aqui. O melhor da música gospel. Boas Novas, a rádio que toca. 97.9 FM Marabá. A mais gospel do Brasil. Boas Novas FM. Rádio Boas Novas. A preferida. Boas Novas FM, o milagre está no ar. 97.9 Marabá. Vou ensinar para você como chegar na clínica AMD Saúde. Ela fica localizada na folha 32, por trás da Mediclínica. Você vai encontrar o muro azul, que é a entrada da nossa clínica e do nosso estacionamento. AMD Saúde, diagnóstico por imagem. Aqui, a educação vai além do conhecimento. Cultivamos a sabedoria, valores e fé. Do maternal ao 9º ano, oferecemos um ensino completo. Trabalhamos com bilíngue de forma integrada, interativa e prática. Valorizamos a parceria com as famílias, unindo pais, alunos e professores. Um corpo docente dedicado com o sucesso de cada aluno. Matrículas abertas. Agende sua visita e venha conhecer nossa escola. Aqui no Estúdio Tamires Lira, o seu olhar é o nosso destaque. Trabalhamos com todas as técnicas de cílios, realçando a sua beleza natural, com leveza e personalidade. Oferecemos depilação a cera completa, todo cuidado com técnicas que você merece. Também cuidamos das suas sobrancelhas com muito carinho, respeitando o formato do seu rosto e do seu estilo. Aqui no estúdio você encontra limpeza de pele completa. Venha já conhecer o Estúdio Tamires Lira. Fica localizado na Folha 6, Nova Marabá. A Casa Grill, o seu restaurante de confiança. Almoços diários e hambúrgueres deliciosos. Nossa hamburgueria oferece os melhores hambúrgueres da cidade, preparados com amor e cuidado para garantir o melhor sabor. Nosso atendimento é especializado e personalizado para garantir que você tenha a melhor experiência possível. Almoços diários que são uma ótima escolha. Avenida Tocantins, no bairro Novo Horizonte. Fone 99298-3147.
O Posto 26, além de ser o mais bonito da cidade, também tem combustível com qualidade comprovada. Atendimento rápido, com frentista sempre à disposição, para que você não perca tempo no trânsito. Serviço de troca de óleo grátis de segunda a sábado. Posto 26, o posto mais bonito de Marabá. Folha 26 na Rotatória Verdes Mares. Voltamos para o nosso terceiro bloco do Pode Ver o podcast da TV Vitória, canal 22.1. Hoje recebendo aqui, tendo a honra de receber o doutor Caio Marques, médico que é referência regional em emagrecimento e hipertrofia. Seja bem-vindo. Foi um bate-papo excelente. Nós tivemos um vídeo no segundo bloco, onde nós pudemos perceber a felicidade das pessoas, né, que estão em tratamento ou estavam em tratamento, continuam em tratamento com o senhor na sua clínica. E eu peço também para o Farias exibir também esse nosso próximo vídeo aí. Vamos lá, Farias. Hoje estamos aqui com a tia Cléia e ela vai contar um pouquinho da história dela para vocês. Oi, gente, como vocês sabem, há poucos dias eu fiz a minha cirurgia, uma lipo. Antes de eu fazer a lipo, não tinha condições de eu fazer uma lipo, porque eu pesava 87 quilos. Graças ao Dr. Caio, que eu conheci, nós fizemos procedimentos, que nesses procedimentos eu perdi mais de 20 quilos. E é isso, gente. Hoje eu pude fazer a minha lipo, graças ao Dr. Caio, e eu voltei a fazer meus procedimentos de novo, de aplicação de Mounjaro, porque eu quero ficar melhor nesse 2025. E se você quer conhecer um pouco do tratamento que a gente fez com a tia Cléia, chama no direct que teremos o maior prazer de atender você. Olha aí o antes e o depois da tia Cléia. A tia Cléia polêmica aqui no município de Marabá, mas mostra um pouco realmente os efeitos do tratamento que o senhor conduz na sua clínica, né? E tantos outros clientes, outras clientes também satisfeitos com todo o trabalho que vem sendo realizado lá. E essa recomendação que o senhor deixa também, né, doutor? A gente fala muito isso, né? O caso da tia Cléia é um caso aí emblemático pra gente, né? Que assim, era uma paciente que... No caso dela foi um tratamento da lipoaspiração. Na verdade, foi lá. Igual ela mesmo disse ali, a gente fala muito dos pacientes também, igual eu falei inicialmente, por exemplo, a parte da lipo já é algo mais estético, né? Sim. Mas a gente não pode pensar em estética se a gente não tratar a doença primeiro. Então ela chegou pra gente com um sobrepeso, né? Tava com 87 quilos, através das nossas atitudes aí no ato médico, né? Conseguimos chegar a perder uns 25 quilos com ela, né? E até mesmo o cirurgião que ia operar ela, falou para ela, orientou ela para que ela emagrecesse primeiro, né, para diminuir até mesmo o risco cirúrgico. E ela emagreceu e acabou, depois que chegou na saúde, ou seja, no peso ideal, acabou fazendo um procedimento estético da mini lipo. Então a gente fala muito dos pacientes, que por isso que a gente chama de uma montanha que a gente inicia a escalar com o paciente sempre, né? A gente fala muito que esse tratamento, essa teia de tratamento, é realmente comparado com realmente um alpinista ali que vai escalando, né? E claro, ele sempre quer escalar mais, ou seja, às vezes chega na saúde, mas quer ir para a estética. Outros pacientes, por exemplo, temos bem clássico isso, pacientes que não faziam nada de atividade física, lá no questionário está lá bem claro no prontuário dele, não pratico nenhuma atividade física, nunca pratiquei. Depois do início do tratamento, acaba até virando atleta. Nós temos pacientes aí que começaram a entrar em grupo de corrida de rua e tudo mais, hoje já são campeões aí em algumas modalidades de corrida. Então, já é outra montanha, a montanha já da performance, né? Que a gente começa a trabalhar também o método Penta, até nesse ato medicamentoso aí, já visando performance do paciente. Porque a gente fala muito isso que, por exemplo, os maratonistas, né? Algumas pessoas acham aquele corpo feio, aquele corpo bem magro ali, mas realmente é porque ele precisa ter aquele corpo para a modalidade dele, por que parece, não é porque ele acha bonito ou feio, né? E bem como alguns pacientes acham feio aquele corpo muito musculoso, mas às vezes o cara é atleta de fisiculturismo. Então, um exemplo, natação, já é outro trabalho que a gente faz. Então a gente fala muito dos pacientes, inclusive, é um dos nossos grandes momentos de gostar bastante do esporte, né? A gente incentiva bastante o esporte, inclusive as medidas públicas aí de incentivo ao esporte, como as praças, que são academias a céu aberto, isso é crucial, né? Porque o esporte, como eu falei, o paciente precisa fazer atividade física, não é porque a gente quer que ele faça, ele precisa. Para cuidar desse corpo dele. Então, o método Penta justamente leva o paciente da doença, do estado doentio, que ali é péssimo, o estado doentio ali
um local muito ruim, tem até ali cadáveres ali naquele estado doentio, porque pessoas acabam morrendo por conta daquele estado doentio. Então a gente tende a levar o paciente daquele local ruim e leva ele para a saúde e depois para essa estética. Estima, né? Quando o nosso primeiro vídeo lá, muitas pessoas falando justamente desse bem-estar dela. Eu acho que é isso que a gente trabalha, né? Doutor Caio Marques, vamos partindo aqui para o nosso finalzinho do nosso programa. Foi excelente conversar com o senhor, passar essa informação para a nossa comunidade, para a população de Marabá e dizer para o senhor, fique à vontade para suas considerações finais. Foi um prazer tê-lo aqui hoje. A gente fala muito isso, né? Um grande recado para a população, igual a gente passou praticamente todo o programa falando bastante isso para a população, que deve tratar a obesidade, né? Igual eu falei, eu gosto muito de estética, né? Inclusive a gente é intitulado de o príncipe da estética na região, né? Mas eu gosto tanto da estética que eu gosto demais de tirar as pessoas da doença. Porque de nada adianta a gente falar de estética se o paciente está na doença. Então, né, o recado final aí para o paciente é nunca deixe a obesidade para depois. Existe isso clássico, bem documentado nos livros médicos, de que existe o emagrecimento de segunda-feira. O que é isso? Agora, sabadão aí, então, o paciente, não, segunda-feira eu começo. Semana que vem eu começo. Depois do aniversário da minha filha eu começo. Ano que vem eu começo. Tá chegando o Réveillon? Ano que vem eu começo. Nunca deixe para segunda-feira. Vamos começar hoje. Se você aí, população em geral, está na obesidade, qual o exame, doutor, para descobrir se estou na obesidade? É simples, se pesar na balança. Pesou na balança, né, fez o cálculo de MC, inclusive hoje tem vários aplicativos na internet, dá de ver. Cálculo de MC, está com MC acima de 25, sobrepeso, acima de 30, já começa a obesidade. Obesidade 1, 2, 3, está em obesidade, está em sobrepeso, já começa hoje, sabadão, né? Não espera para depois, porque esse negócio de esperar para depois, por que pareça, a estatística mostra, dificilmente vai começar. Então vamos começar hoje, né? O recado para a população é esse, né? E claro, se você quer um acompanhamento personalizado, né? Pode falar com a gente nas redes sociais, né? A gente tem toda uma equipe, né? Não sou só eu, igual eu falei, eu dependo demais da minha equipe, tem muita gente que nos auxilia, graças a Deus aí também com essa missão de vida, de até mesmo tirar as pessoas da doença e levar para a saúde. E claro, se a gente pode até mesmo já pensar na estética, né? Alguns pacientes que estão pensando aí em mini lipo, né? A tecnologia está chegando, fala com a gente aí na rede social que a gente vai ter o maior prazer, o maior orgulho e eu, assim, satisfação de tirar você de um estado triste e levar você para o sorriso no rosto. Alguns pacientes falam, doutor, mudei de CPF. Não, realmente. É uma nova vida. Uma nova vida. E procurar também, inclusive, a clínica, que fica na Avenida Tocantins, lá no Novo Horizonte, né? Isso, em frente ao Hospital São Lucas, né? Pode ir lá presencialmente também, né? Igual eu falei, os mecanismos de acesso a gente são vastos. Então, pode ir pela rede social, pode ir pelo endereço da rua Avenida Tocantins, ali em frente ao Hospital São Lucas, né? Estamos lá, toda a nossa equipe, fala que foi lá pelo podcast, que a gente vai até, inclusive, dar um incentivo lá para você, né? Não é promoção não, é oportunidade. É oportunidade. Chega lá para as meninas e fala, vim pelo podcast pode ver, né? Então, você aí, inclusive, vamos deixar, reforço, vamos botar o QR Code do e-book aí para a população que muitas das vezes não está aqui em Marabá. Inclusive, lá no final do e-book tem também como falar com a gente. Então, assim, também outro recado também para a população, né? Qualquer coisa que acontecer no seu tratamento, se minha equipe não resolver, fala comigo. Pronto. Pode falar na minha rede social lá que eu tenho, por incrível que pareça, lá um cabo militar que fica lá olhando como se fosse um vigia, vigiando todas as falas aí. Responde a todas as questões. E passa para mim tudo, entendeu? Então, assim, você aí, paciente que está com algum problema, iniciou um tratamento, não deu certo, fala comigo, nem que seja para a gente conversar. Vamos conversar, né? Não estou falando aqui de dinheiro, estou falando da sua saúde em primeiro lugar, né? Que isso é um dever social nosso, levar a população para a saúde e agradecer o espaço aqui, né? Igual eu falei, não é questão de que a gente pratica medicina porque precisa, é porque eu gosto disso aqui e é o nosso dia a dia, graças a Deus, é praticamente como se fosse um esporte para mim isso, né? Não quer dizer que é menosprezando a doença, mas a doença para nós é uma besteira, porque a gente vai lá e vai atacar ela e vai vencer essa doença. É um trabalho árduo. E parabéns para o senhor, pela sua equipe, o Márcio que está aqui acompanhando da sua equipe. Inclusive, o primeiro contato foi com o Márcio que eu tive e depois trabalhar com você foi muito bom esse momento aqui. Muito obrigado, doutor Caio Marques, médico referência regional em emagrecimento e hipertrofia. E nosso programa fica por aqui. Um forte abraço para você, um excelente sábado, um excelente domingo. Fiquem com Deus e nós voltamos no próximo sábado ao meio-dia com Pode Vir, o podcast da TV Vitória. Até mais.